Louvado seja Deus, que Deus lhe abençoe. Eu lhe saldo na paz do Senhor. Peço a você que possa ouvir com atenção essa palavra e você possa transmitir para as pessoas que você quer que seja alcançada por Deus. Pessoas que precisam ouvir uma palavra de ânimo e edificação, que você possa transmitir essa palavra para ele ou para ela, em nome de Jesus. E que Deus possa lhe abençoar. O livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 28 e 29, está escrito assim: E veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Louvado seja Deus. Sabemos que Acabe foi um homem que não se rendeu diante de Deus. Foi um homem que viveu contrário à lei de Deus e estabeleceu a sua própria lei, sua própria vontade. E que Deus veio, no final da história, destruir a sua casa pela sua desobediência a Deus, pela sua depravação, que não só pecou, mas fez com que uma nação inteira do povo de Deus pecasse contra Deus. Virasse as costas para Deus, apostatasse da fé, seguindo o mau exemplo da casa do rei. Mas o que eu quero destacar nessa mensagem é a importância e o poder do arrependimento. Observe que Acabe nunca se rendeu diante de Deus, mas quando Deus enviou Elias para profetizar para ele que Deus destruiria a casa dele, como destruiu a casa de Jeroboão e a casa de Baasa, rei de Israel. E ele se arrependeu quando ouviu o profeta dizer que Deus destruiria a casa dele. E ele se arrependeu diante de Deus. Então Deus fala para Elias: Não viste que Acabe se arrependeu diante de mim? Portanto, nos seus dias não trarei esse mal, mas no dia do seu filho. Então, Deus destruiu a casa de Acabe totalmente, mas não enquanto ele estava vivo, porque ele morreu na guerra contra o rei de Assíria, ele morreu, mas depois foi que Deus destruiu a casa dele por inteiro, como ele prometeu, simplesmente porque Acabe, mesmo homem de um coração endurecido, mas ele se humilhou diante de Deus. Então entenda o tamanho do poder que há na humilhação, mas humilhação diante de Deus, não diante dos homens. Porque Deus ele levanta os humilhados, os humildes, aquele que reconhece sua pequenez diante de Deus, se arrepende e se humilha, Deus exalta ele. Deus não levantou Acabe porque Acabe não quis. Mas Deus deu a oportunidade para que Acabe se rendesse diante dele e pudesse se tornar um filho de Deus, mas ele não quis. Mas mesmo assim, pelo seu arrependimento, pela sua humilhação diante de Deus, Deus poupou ele para que ele não visse a destruição total da sua família. Mas depois veio, porque ele não se rendeu diante de Deus. Então que você possa nessa manhã se humilhar diante de Deus. Não se humilhe diante do homem, porque o homem não tem nada para lhe oferecer. Mas entre no seu quarto, feche a sua porta e no secreto, no seu particular, se humilhe diante de Deus e peça a Ele aquilo que você está precisando. Entregue a sua alma a Deus, aceitando a pessoa de Jesus, e comece a conversar com Deus, porque a sua casa não será destruída como a casa de Acabe e você terá um futuro glorioso com Cristo. Então se humilhe diante de Deus, reconhecendo que é um pecador, que Deus vai exaltar você no seu tempo. Louvado seja Deus. Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer por tudo, pela saúde, pelo deitar, pelo levantar, Senhor Deus, por ter a capacidade de transmitir a Tua palavra, que isso é uma honra, não tem honra maior, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa falar no coração dos ouvintes dessa palavra. E todas as pessoas, Senhor Deus, que vieram ouvir essa palavra, que os corações sejam sensibilizados, e entendam e recebam, Senhor Deus, e o Teu Espírito possa entrar e fazer a obra. Porque só o Senhor, meu Pai, é quem é capaz de salvar um pecador.
Nós nada podemos além de anunciar o Senhor que salva, o Senhor que transforma, o Senhor que prepara para a eternidade. E é no nome de Jesus, Senhor Deus, que eu te peço. Chuva de bênçãos sobre todos aqueles que vão ouvir essa palavra e que seja salvo para a honra e a glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém.